Como é que vocês estão? Essa é a parte 02 do vídeo de humanização. Aqui do outro lado, Joaquim Souza. Fique ligado para poderes fazer as plantas de piso humanizada no CorelDRAW. E após tendo eu jogado essa textura aqui, conforme que vocês podem ver, nesse outro pavimento ou na cozinha, eu tenho uma outra textura a interferir, que é a textura dos quadriculados, que eu queria usar como referência para saber em qual local eu vou inserir as texturas das áreas úmidas, certo? Então o que eu tenho de fazer é marcar as texturas a qual eu não quero para poder deletar, certo? Marquei a parte externa, vou marcar esta outra, vou deletar. Vou marcar esta outra parte com o teclado esquerdo e vou deletar. Vou marcar mais uma outra com texturas sobrepostas, também vou deletar, certo? Então essas áreas me ficaram vagas para que eu consiga trabalhar facilmente no processo de redimensionamento das minhas texturas ou da minha textura, que eu haveria de deixar como textura final, correto? Então, só mais uma coisa, se é que vocês conseguem ver essa textura minha que eu me encontro aqui a estender, a fazê-la estender-se ou redimensionar, ela se encontra com medidas desproporcionais, basicamente com a medida quadriculada quase que metade da mesma quadriculação da minha escada, que então o que é praticamente desproporcional, certo? Então o que eu vou fazer se eu tiver texturas desproporcionais, ou a condição é ter texturas totalmente quadriculadas com quadriculados pequenos. Se eu tiver uma textura que tenha pouca informação com quadriculados maiores, o que eu faço? Eu aqui tenho de reduzir os quadriculados e pegar a mesma textura, multiplicar ou copiar inúmeras vezes para que eu consiga quadriculados mais reduzidos, de maneira que simulem uma configuração mínima de um azulejo ou de um mosaico ou de um material de revestimento de zonas úmidas, certo? Então, como é o caso, para poder redimensionar aqui eu vou preferir redimensioná-la em 4 possíveis partes, certo? Para para poder cobrir 4 contornos. 1, 2, 3 e 4. O que eu vou fazer? Com a textura selecionada, Ctrl D para multiplicar, ela vai me multiplicar, segundo o que vocês estão a ver. Ao multiplicar eu vou pegar e vou arrastá-la para este canto aqui. Depois do processo de arrastar, eu vou ainda redimensionar para poder compensar a medida do quadriculado a que eu me encontro trabalhando, certo? Então é basicamente esse processo que eu tenho de ir fazendo periodicamente para que eu consiga obter o resultado esperado da minha planta de piso humanizada. E vou ajustar aqui para que ela consiga estar totalmente alinhada, de maneira que não seja muito perceptível. Então esse é o fato que eu tenho de conseguir adquirir aqui no meu projeto, certo? Então, tendo eu conseguido isso, o que eu vou fazer? Vou marcar as mesmas texturas. Esta, como é o caso, são 2 texturas. Vou marcar as duas, com o Shift selecionado eu consigo marcar as duas. E faço, aqui com o teclado direito, eu vou na opção, com o teclado direito, vou fazer em Group Objects, ou Ctrl G. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer novamente Ctrl D para pegar isto como cópia e multiplicar para o meu lado aqui esquerdo. Eu vou fazer isto aqui, para eu conseguir completar aqui sem dar muita vista que eu estou a fazer em palmas de textura. Então eu vou periodicamente acertando essa textura, certo? Vou acertando e vou estendendo-a de acordo com a minha preferência, correto? Então se é que vocês conseguem ver, eu me encontro aqui já a fazer os empalmes das minhas texturas ou das minhas plantas, ou das texturas que são das áreas úmidas. Eu tenho mais uma área aqui que também é uma área quase que úmida. O que eu vou fazer? Vou ir na base de texto, procurar mais uma outra textura que aqui se encontra, para eu poder diferenciá-la um pouco, correto? Vou arrastar novamente por CorelDRAW e eu vou ver que a minha textura chegou também não redimensionada, com o mesmo problema, porque por padrão ela vai aparecendo com os pixels baixado do Google, com as distâncias, com as medidas do Google. Então eu vou redimensionando e arrastando-a sobre o meu ambiente que eu me encontro trabalhando. Então eu vou indo na base do oleômetro, vendo aquilo que eu acho conveniente para que a minha planta de piso esteja de uma forma apresentável e convincente, certo? Então basicamente aqui tudo faz na via do oleômetro. Então tu tens de ir redimensionando ela sobre a via do oleômetro. Agora tem uma coisa super importante que nós vamos precisar fazê-la quase que sempre e com muita frequência, certo? O que é? Fiquem atentos que eu vou mostrar-vos já, após eu ter redimensionado essa textura. Notem só, eu tenho uma interferência de uma parede aqui, de espaço de uma parede para outra. Uma das questões é eu conseguir arrastar até que ela venha-me até essa parte inferior. Ela cobriu-me, então ela se encontra cá por debaixo, certo? Então o outro passo que eu tenho de fazer aqui é as mesmas texturas que eu ir inserindo em pavimentos específicos, certo? Só por via da referência eu vou aqui ver o pavimento dos quartos, em qual textura elas se encontram. Do mesmo jeito que a textura que está na sala é a mesma textura que eu encontro nestas áreas aqui. É a sala de vídeos, depois, ou seja, é a sala o escritório, depois temos aqui a sala de vídeos, certo? Então eu tenho que fazer a mesma textura que usei aqui, aplicá-la nestes 2 espaços, certo? Então vamos aqui voltar ao CorelDRAW. O que eu vou fazer? Vou selecionar a minha textura, vou fazer o Ctrl D
e eu vou arrastar até aqui, o local em que eu quero que ela tenha. Depois vou redimensioná-la do mesmo jeito que eu redimensionei aquela outra textura. Então, nesse processo de redimensionamento, logicamente que ela vai acabar perdendo certas proporções em relação à textura mãe. Essa textura que eu já comecei a usar como padrão. Vai ser que vocês conseguem ver a minha modelação, já consegue encontrar sendo feita. Normalmente, Ctrl D, para eu poder fazer o mesmo processo. Aqui, seleciono e vou com a tecla do teclado direito arrastar para o local em que eu quero arrastá-la, certo? Então, vou marcar a textura, depois vou estendê-la aqui. Então estendi a textura para este lado, vou estender a textura para um outro lado, vou redimensioná-la, certo? Esse processo de redimensionamento, esse vai me fazer preencher os contornos vazios da minha textura. Em relação ao corredor, o corredor na maioria das vezes eu tenho uma outra textura que eu prefiro aplicar para marcar diferença entre os dois pavimentos, certo? Tu podes pegar uma textura qualquer de tua preferência, na via de oleômetro tu vais vendo qual a diferença que ela está a se encontrar desempenhando no teu projeto, simplesmente para que nós consigamos ter um projeto totalmente aceitável, mas sobretudo nós vamos sobre a via do oleômetro, se está a ficar bom ou não. Então é isso que nós vamos ir vendo. Se é que a textura está a ficar boa, lógico que eu deva deixar, mas se não estiver me convencendo, então eu vou alterando até que eu consiga obter texturas de resolução da minha preferência, correto pessoal? Então eu vou aqui redimensionando, o processo é basicamente o mesmo, mas tem uma coisa aqui que vocês têm de ver. Notem que eu, se quisesse, teria de pegar essa textura que eu me encontro já tendo feito aqui. Antes vou terminar de redimensionar. Logo que eu redimensionei essa textura, eu tinha de pegar a mesma textura e jogar com Ctrl D aqui. Faço Ctrl D, ela vai me multiplicar e pegar a mesma textura. Peço desculpas. Se arrasta já o que tu não queres, como é o caso desta parede, tu estás a arrastar, clicas no teclado Escape ou escapar para poder soltar esse mesmo comando que se encontra a ser efetuado que tu não queiras efetuar. Então pegas o material da textura, tu arrastas até esse canto, vais fazer esse bordo do local em que tu queres fazer o preenchimento, depois tu podes estender ao longo desse perímetro para poder simular este material aqui, mas para mim esse material não está bom. Eu vou preferir usar o outro que eu usei no mesmo projeto que vocês se encontram vendo aqui, que é este material aqui. Então, similar a este, o que eu vou fazer? Vou aqui no CorelDRAW. Esta textura não me está a ficar boa. Na base do oleômetro eu vou observando aquilo que eu quero alterar, certo? Então vou deletar essas duas texturas que eu acabei inserindo recentemente, que não acabaram caindo bem para o meu projeto. Com Shift seleciono as duas, marco com o teclado esquerdo, com Shift, deleto as duas e vou importar uma outra textura, que é esta textura aqui, para poder colocar o meu projeto olhando bem na via do oleômetro, na base do oleômetro, até que eu consiga fazer o preenchimento, certo? Então vou fazer o preenchimento parte a parte, depois de eu redimensionar de acordo com a minha preferência, vou fazer o preenchimento nos locais onde eu quero que a minha textura esteja, pessoal, certo? Então é o caso disto que vocês encontram-se vendo aqui. Vou ainda redimensionar a minha textura para aqui, depois deste outro lado eu também vou redimensioná-la, correto? Aqui de baixo para cima também, com Escape ou Ctrl Z. Se tu fizeres um comando que tu queres voltar, perdeste, é só Ctrl Z, ou ainda podes clicar nessa opção voltar, certo? Então eu queria, se quiseres avançar um passo, tu avanças na Redo, depois queres voltar aqui na Undo um passo, certo? Mas nós queremos avançar um passo e redimensionar esta textura que vocês encontram-se vendo aqui, sendo aplicada, correto? Então o que nós vamos fazer? Vamos indo redimensionando essa textura de acordo com a nossa preferência, certo? Então é isto que vocês conseguem ver aqui acontecendo, essa textura que foi aplicada em formato de um L. Então nós vamos voltar aqui ao CorelDRAW para poder fazer o mesmo processo. Agora deixei-vos a inserir essa textura passo a passo para que vocês consigam ver o quê? Essa diferença que aqui surge, vejam só. Se eu quero uma outra textura, outro passo eu tinha de fazer a textura em Ctrl D, ela me multiplicaria, eu pegaria, arrastaria aqui, certo? Mas o CorelDRAW tem um comando muito importante que acaba ajustando muito essa questão de ajustes de textura, que acaba auxiliando muito, acaba apoiando muito, que é o que? A inserção de texturas através de comandos especiais, certo? Eu teria de fazer normalmente isto aqui. Se vocês forem notar com atenção, notar que essa textura e esta, elas estão com informações distintas, mas são as mesmas texturas, mas estão a apresentar-se de formas distintas. Conseguem notar isso? Aqui, esse quadriculado do piso assoalho é mais extenso do que nesta outra textura daqui de cima que nós inserimos a priori, certo? Então o que eu tenho de fazer, na maioria das vezes, tu podes pegar essa textura, por exemplo, vou deletar uma destas texturas, então eu posso pegar essa textura e estender até o local em que eu queira, para que ela tenha uniformidade no seu pavimento, certo? Então notem que agora elas têm a mesma informação, é uma só textura, não duas para o mesmo serviço, certo? Então o que eu vou fazer ao ter redimensionado esta textura aqui? Eu tenho de usar uma outra ferramenta daqui do CorelDRAW que serve para fazer quebras de textura, inserir pontos de quebra, certo? Então eu venho aqui com essa opção, na barra de ferramentas, a primeira opção, Shape Tool, que é F10, é o seu atalho, eu clico sobre ela
Venho aqui num dos cantos da textura, ela vai me ser marcada a cor azul. Se ela estiver inserida, ela sairá marcada a cor azul, conforme que vocês conseguem ver aqui. Eu vou fazer um pouco de zoom para vocês observarem melhor. Então eu vou inserir 2 pontos de quebra. Notem que nesse triângulozinho surgem outras opções, mas eu quero simplesmente a SFD Shape Tool, que tem a ver com pontos de quebra das texturas ou de alguma outra imagem. Eu clico aqui com dois cliques com o teclado esquerdo. Nota que eu inseri um ponto de quebra, certo? Pontos quentes para eu poder quebrar. Depois insiro. Notem que se eu insiro apenas um e tento arrastar a minha textura, eu já não consigo fazer isso perfeitamente, porque ela vai me mover todo o contorno, certo? Então, com aqui na Redo, vou fazer Undo, aliás, para poder voltar. Vou inserir 2 pontos. Inseri um, vou inserir mais um outro ponto, certo? Numa distância considerável, vou inserir mais 2 pontos. Insiro os 2 pontos, vai me surgir mais uma outra textura, certo? Eu posso marcar esses pontos com tom azul. Se eu clico neste é porque eu quero trabalhar com este. Clico no outro, quero trabalhar com o outro. Então os que eu vou clicando eles vão ficar azul, para demonstrar quais são os pontos que vão ser quebrados, os pontos quentes a serem quebrados. Então eu quero remover esta parte toda, desta que eu não preciso porque ela tem uma textura diferente do quarto, porque esse é do corredor e este é do quarto. Com a ferramenta de seleção novamente do Pick, aqui selecionada, eu vou marcar esse canto aqui que eu me encontro marcado, que eu encontro selecionando, vou arrastar até que ela consiga me locomover até a distância que eu queira que ela não apareça, certo? Então clico uma vez para poder largar e ela vai me fazer isto aqui, certo pessoal? Então, CorelDRAW é específico, ele é um software muito maleável. Então, agora eu tenho uma textura que está a sair um pouco mais para fora do normal, certo pessoal? O que é que vou fazer? Vou selecionar a mesma textura e eu vou arrastá-la até que ela redimensione-se até um canto que eu não quero que ela me apareça na minha planta de piso saindo para fora, certo? Então, segundo o que vocês conseguem ver, eu me encontro com isto aqui sendo concebido. É isto que está a sair. Mas, sinceramente falando, tem um detalhe que eu não gostei. É essa textura aqui que eu me encontro usando aqui. Naquele outro projeto, se vocês conseguem ver, eu usei uma textura distinta desta aqui, que é basicamente uma outra que não me encontro aqui com ela no meu acero. Mas eu vou acabar optando em usar esta aqui. Vou selecionar estas que não me estão apreciáveis, né? Essas duas. Eu vou deletar para eu poder copiar as informações dessa textura. Com Ctrl D. E ela vai me arrastar. Clico sobre o local em que eu quero que ela me apareça. Né? Vou fazer novamente Ctrl D. Ela me vai aparecer novamente aqui. E vou arrastar até que eu consiga compensar essas distâncias a que eu quero, certo? Então aqui eu não estava redimensionado. Eu posso simplesmente marcar o objeto, Escape, marcar o objeto e arrastar, redimensionar, certo pessoal? Então depois o que eu vou fazer? Vou marcar essas duas texturas, vou com o teclado esquerdo, para que eu consiga ter esse alinhamento. Ou vou fazer ainda um Ctrl D aqui, vou pegar essas duas texturas, vou arrastá-las para cá, correto pessoal? Então eu a ter feito isso consigo obter o empalme das minhas texturas sem mesmo dar indícios que elas estão empalmadas, certo? Nos locais em que eu tenho distorção de pontos ou de continuidade, eu posso pegar e simplesmente arrastar um pouquinho para aqui. Vou na via do oleômetro, vou arrastar um pouco para aqui até que eu consiga basicamente ter um resultado satisfatório, certo? Então, bem que eu estou a inserir as minhas texturas, o próximo passo aqui nas minhas plantas de piso, qual é? É ir preenchendo as outras áreas úmidas com as mesmas texturas. Eu só por via de referência quero ver qual é a textura que nós temos aqui, porque dispensa a mesma do tipo que eu me encontro com ela sobre os quartos, certo? Então vou fazer isso, Ctrl D sobre essa textura e vou arrastá-la para aqui. Então vou redimensioná-la de acordo com a minha preferência, certo pessoal? Eu vou redimensioná-la de acordo com a minha preferência. Então redimensionei essa textura, aqui também do lado de trás para frente vou redimensioná-la, certo? Então é isso que eu me encontro fazendo aqui. Então já terminei de redimensionar a minha textura, pessoal, certo? Já redimensionei a minha textura. Agora tenho uma varanda na parte inferior, lá eu tenho que ter uma textura que seja mais ou menos igual a de uma varanda, um material que eu quero revestir com ela sobre a minha varanda, certo? Agora o que eu vou fazer? Vou deletar também, como esta é uma área úmida, vou deletar esta textura aqui, vou com teclados marcado, vou marcar com o teclado esquerdo sobre ela, vou clicar com o teclado esquerdo sobre ela, vou clicar em deletar com a tecla Delete, tem mais uma outra sobreposta, vou marcar-me novamente, vou clicar a opção Delete e vou deletá-la, certo? Então vou pegar a mesma textura que eu tenho de uma área úmida, vou fazer Ctrl D e vou copiar o arquivo, vou arrastar para este espaço que eu queira, depois vou redimensioná-la de acordo com a minha preferência, com o teclado direito marcado por cima dela, vou redimensionar este material da minha textura, não vai ser diferente deste outro canto, vou redimensioná-la novamente, e vou diminuir esta distância aqui para que eu consiga ter uma textura menor do que é daquela área úmida do tipo cozinha, certo? Depois de eu ter arrastado, vou fazer Ctrl D, com o teclado marcado por cima dela, Ctrl D,
eu vou conseguir multiplicar e jogar para este canto para poder cobrir este perímetro efetuado, certo? Pessoal, sobre a inserção e redimensão de textura foi basicamente isso. Continue ligado para aprender os 7 passos de humanização das plantas de piso no Corel Draw.